Olá, amigos, boa noite. Hoje, seguindo o nosso checklist aqui sobre sociedades limitadas, que é, como eu falei, é o principal tipo jurídico registrado no Brasil. A gente já falou sobre os sócios, participação de estrangeiros, e agora vamos falar sobre nome empresarial. Eu confesso para vocês que eu não gosto desse tema. Por quê? Porque eu acho um tema muito, vamos dizer assim, quase que irrelevante na prática. Por um lado, irrelevante porque é uma coisa assim que não deveria existir tanta exigência, tanta regra sobre uma questão que realmente não importa muito para a empresa, o nome empresarial que ela utiliza. O que importa para a empresa é a marca, né? As patentes, o título de estabelecimento que ela usa. O nome empresarial é uma coisa secundária, né? Que é uma coisa mais para a burocracia. Mas, de qualquer forma, a lei hoje, que estabelece as regras sobre o nome empresarial, ela é muito minuciosa e traz várias questõezinhas que você pode ter problemas na hora de registrar sua empresa na junta comercial. Bom, eu vou começar aqui, trazer para vocês, vamos começar pela Constituição, tem a previsão na Constituição sobre o nome empresarial. Então, lá no artigo 5º, diz lá que é um direito fundamental, uma garantia, né, das pessoas, o nome empresarial. Está lá no artigo 5º, inciso 29, diz lá, entre outros direitos e garantias, a lei preverá. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e os signos distintivos, que seriam as marcas, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento ecológico e econômico do país. Então, o nome empresarial é uma garantia, um direito fundamental das pessoas jurídicas, pessoas físicas, lá na Constituição. Bom, depois da Constituição, eu vou trazer aqui a Lei 8934. Vamos fazer o seguinte, trazer assim, de forma cronológica. Então, Constituição de 88, agora a Lei 8934 de 94. Depois a gente vai falar sobre o Código Civil e, por último, a regulamentação do direito sobre esse assunto. Tá. A Lei 8934 diz o seguinte, no artigo 33, a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos hábitos construtivos de firma individual e sociedades, ou de suas alterações. O que está querendo dizer é o seguinte, você pediu o registro de uma empresa, a constituição de uma empresa, uma sociedade empresária, sociedade limitada, sociedade anônima, empresário individual que seja, você não precisa pedir a proteção ao nome empresarial, você está pedindo o registro, então com esse registro, automaticamente você vai ter a proteção daquele nome empresarial. É isso que ele está querendo dizer nesse artigo. O artigo 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. Para quem já estudou direito, isso aqui é uma coisa que a gente acaba gravando. Se fala muito isso na parte de direito empresarial, mas na prática, o que é isso na prática? Então, o princípio da veracidade quer dizer o quê? Olha só, se você está constituindo uma sociedade limitada, você vai colocar o nome da sociedade limitada, você vai colocar lá LTDA ou limitada no final do nome. Se você está construindo uma SA, você vai colocar SA ou companhia no nome empresarial. Isso quer dizer, você vai utilizar o nome empresarial conforme o tipo societário que você está utilizando. Isso é a veracidade, tem que ser verdade aquilo que você está fazendo. E o princípio da novidade expressando-se de uma forma mais objetiva aí, a prática é a seguinte, quem tem um nome empresarial, aquele que registrou primeiro aquele nome empresarial, ele vai ter a proteção e aquele que trouxer depois o nome, ele não vai ter aquela proteção, ou seja, ele não vai poder registrar um nome idêntico ou semelhante. Então, a veracidade é dizer que tem que ser verdade aquilo que ele colocou. Se é uma limitada, vai colocar limitada, se é uma SA, vai colocar SA, conforme as regras que a gente vai ver depois do Código Civil. E a novidade, aquele que registrou primeiro vai ter proteção em relação àquele que vai registrar depois. Se você for registrar, já tem um nome, aquele nome já está registrado, você não pode registrar. Artigo 35, ele diz lá, não podem ser arquivados
E aí o inciso terceiro diz lá o seguinte: os atos constitutivos de empresas mercantis, que além das cláusulas exigidas da lei, não designarem o respectivo capital e a declaração de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é facultativa. Ou seja, ele está misturando um pouco aqui. Quando a gente faz uma denominação, por exemplo, ABC Construtora Limitada. Então, isso é uma denominação. Ele diz o seguinte, a gente vai ver no Código Civil, quando você usa um termo, uma expressão de fantasia, no caso aqui, ABC, seria um nome de fantasia, uma expressão de fantasia, você tem que colocar um objeto junto. Então, ABC Construtora Limitada. Isso na denominação, a gente vai ver essa regra com mais calma. E aí, a lei 34 diz que essa indicação desse objeto, ou seja, ABC Construtora Limitada, essa construtora seria facultativa. Mas, na verdade, a gente vai ver lá que não é bem assim. O Código Civil alterou um pouco essa regra. Muito bem, lá no inciso 5º do artigo 35, ele diz: não podem ser arquivados os atos de empresa mercantil com nome idêntico a outro já existente. Então, isso aí é a representação do princípio da novidade. Se o nome é idêntico ao outro, você não pode registrar. A junta comercial faz essa pesquisa, essa comparação. Faz de forma automática, através dos sistemas da junta comercial. O que mais temos aqui? Esse aqui, deixa eu ver, a gente está falando aqui, no parágrafo 2º, ele vai falar do artigo 35 mesmo, ele fala: eventuais casos de confronto entre nomes empresariais por semelhança poderão ser questionados pelos interessados a qualquer tempo por meio de recurso ao DREI, incluído pela Lei 14.195 de 2021. Por que ele está colocando isso? Antigamente, era assim, você não poderia registrar um nome idêntico ou semelhante. Quando você tem um nome idêntico, é uma coisa fácil de você verificar objetivamente. Os sistemas das juntas comerciais, eles conseguem bater um nome com o outro, e aí o nome está idêntico, ou seja, totalmente, todas as letras estão idênticas, então automaticamente ele já vai bloquear. Só que o nome semelhante, ele não tinha como fazer essa forma, parametrizar isso nos sistemas, porque a semelhança já traz um parâmetro mais subjetivo. Então, eles tiraram essa parte da lei e disseram assim: olha só, o semelhante, a junta comercial pode registrar o nome semelhante. Se aquela pessoa que registrou o nome anteriormente, se sentir prejudicada, ela pode fazer um recurso diretamente ao DREI para que seja revisto o nome mais novo. Artigo 35A. O empresário ou a pessoa jurídica poderá optar por utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, como nome empresarial, seguida a partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigida na lei, por lei. Isso aí eu acho uma alteração assim, ridícula, que realmente é efeito prático quase zero. A gente está tão acostumado a colocar o nome na empresa, né, como eu falei, ABC Construtora Limitada, e aqui está dizendo o seguinte: você pode colocar lá o seu CNPJ como nome empresarial. Mas como o CNPJ você está constituindo, bem, se você, depois da Constituição, você poderia colocar. Se você está construindo, você não tem CNPJ ainda. Mas você colocaria um número lá, 35 345 345 0001 65. Esse seria o seu nome empresarial, limitada. Você pode colocar. Mas isso na prática quase não vi nada nesse sentido. Mas você pode colocar só um número do seu CNPJ como nome empresarial. Um monte de número limitado, por exemplo. Muito que bem. Deixa eu ver se tem alguma outra previsão de nome. Só para a gente tirar a dúvida. Não tem. Bom, agora vamos na Código Civil, que é o que trata do nome empresarial. Primeiro, eu estava aqui no artigo 1155, que trata a matéria específica sobre o nome empresarial, mas antes eu queria trazer para vocês o 997 do Código Civil. O 997, vocês sabem, que são as cláusulas obrigatórias do contrato social, né, que ele é aplicado, é uma previsão para a sociedade simples, mas é aplicado subsidiariamente para as sociedades limitadas, em geral. Então, o artigo 997 diz o seguinte:
A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Inciso 2. Denominação, objeto, sede e prazo. Então, denominação aí está utilizando como sinônimo de nome empresarial. Depois você vai entender que denominação e nome empresarial são coisas um pouquinho distintas. Bom, vamos lá para o artigo 1155, que aí traz todas as regras sobre nome empresarial. Fala do registro, 1155. Eu vou lendo aqui, tentando trazer isso para a prática. Depois a gente vai ver a regulamentação sobre isso. Artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada, de conformidade com este capítulo, para exercício da empresa. Então, ele diz lá que tem duas espécies de nome empresarial. A firma ou a denominação. Isso aí é um ridículo, um absurdo, essa regra, é uma coisa muito antiga, que só serve para dar exigência nas normas comerciais. Tanto que o projeto do novo Código Comercial, enfim, não foi para frente, mas ele bania tudo isso já e trazia nome empresarial de uma forma genérica, sem essas distinções. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ver isso, porque é a regra posta hoje e ainda está em vigor. Parágrafo único, que para seu nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Então, quando você for fazer a constituição de uma associação ou de uma sociedade simples, lá no RCPJ, você tem que utilizar essa regra também. Vamos lá, artigo 1156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, habilitando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero de atividade. O que está querendo dizer aí? Quer dizer que você vai fazer a inscrição de um empresário individual? O que é empresário individual? Empresário individual é aquela pessoa que ele é uma pessoa física que vai se registrar na junta comercial, não é uma pessoa jurídica, ele vai ter CNPJ, vai ter NIR lá das juntas comerciais, vai submeter à falência e tudo mais, só que ele é uma pessoa física. Então, o nome que ele tem que utilizar, ele é obrigado a utilizar o seu próprio nome. No meu caso, por exemplo, José Ceresoli. Eu posso colocar lá, José Ceresoli Construções. Ou José Ceresoli apenas. A regra geral é José Ceresoli. Eu posso utilizar, José, se fosse Antônio, José Antônio Ceresoli. Essa firma. Firma quer dizer o nome do sócio, o nome do empresário. Ou posso colocar inteiro ou abreviado. J.A. Ceresoli. Ok? E se por acaso eu já tiver um J.A. Ceresoli, eu posso colocar J.A. Ceresoli Construções, Reformas. Construções, Reformas. José Ceresoli da Taquara, José Ceresoli do Centro, entendeu? Você pode colocar alguma coisa que designe você. Por exemplo, tem muitas pessoas que colocam o Bar do Zé, coisa desse tipo. Então, você coloca J.A. Ceresoli, Bar do Zé, coisa dessa forma, você pode colocar. Não pode colocar a denominação. J.A. Ceresoli Star Place Bar e Choperia, por exemplo. Aí seria uma denominação, um nome fantasia. Teria que colocar só a designação a mais. Tudo bem? Mas para descomplicar, coloca só o nome da pessoa ou abreviação. Você não pode abreviar o sobrenome. O Ceresoli, no caso, não seria abreviado. Podia colocar J.A. Ceresoli, José Adelson Ceresoli, ou J.A. Ceresoli, uma coisa que designasse. Lanches, não sei o quê. Uma coisa assim. Então, para você facilitar, colocar sempre o nome da pessoa. O sobrenome não pode ser abreviado. Vamos lá, vamos continuar. Depois a gente vai ver também com mais calma a regulamentação sobre isso. Artigo 1157. A sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la a ditar o nome de um deles, a expressão e companhia ou sua abreviatura. Gente, eu não vou tratar desse assunto, porque é quase
impossível ver isso na prática. Eu não vou trazer isso aqui, senão não vai confundir mais vocês. Isso aqui é para a questão de sociedade comum, sociedades ilimitadas, que quase não tem. Então, não vou trazer isso aqui, porque senão vai confundir mais a cabeça das pessoas. Vamos lá para a sociedade limitada. 1158. Isso aqui é o que mais interessa. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra firma, pela palavra final limitada ou sobreabertura, LTDA. Bom, então a gente já falou lá, duas espécies de nome é firma e denominação. Então vamos saber o que é firma e o que é denominação. Parágrafo 1º diz o seguinte: a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Nós vimos lá que o empresário individual ele tem que usar a firma, ou seja, o nome do titular. Na sociedade limitada, você pode utilizar a firma. Uma vez eu sugeri a um colega meu, ele estava abrindo uma sociedade limitada para uma amiga nossa, que ela é atriz. Então, eu achei interessante colocar o nome dela no nome da empresa. Aí colocamos lá o nome dela, artes cinematográfica, artes, artista, alguma coisa, agora não consigo lembrar, mas a gente colocou o nome dela todo no nome da empresa, limitada no final. Então, a firma sempre é relativo ao nome do sócio. O pai dela era sócio, mas entrou só o nome dela. E aí, quando você vai colocar o nome da pessoa física, na sociedade limitada, você tem que colocar lá José Aderson Ceresoli e Companhia Limitada, se você não quiser colocar o nome da outra pessoa. Ou então você vai colocar José Aderson Ceresoli e o meu colega lá, o Rodrigo Silveira, Limitada. Você pode colocar os dois. Se você não quiser colocar o nome do outro sócio, você vai colocar e Companhia Limitada. Quase que não é utilizado também na prática. Aí meu amigo falou até que caiu exigência esse processo na junta comercial, porque é tão inusual que a pessoa não sabia o que fazer usando firma na sociedade limitada. Então, parágrafo 2º. A denominação deve designar objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então, esse aqui é a grande maioria dos registros das sociedades limitadas e das SAs, né? Porque a SA é obrigatório utilizar a denominação. O que quer dizer denominação? Denominação quer dizer o seguinte: vai utilizar um nome fantasia. Por exemplo, eu dei aquele exemplo inicial. ABC Construtora Limitada. Então, esse ABC constitui um nome fantasia, e aí, por ter um nome fantasia, para completar a denominação, você tem que colocar um objeto. Construtora, comércio de bebidas, comércio, ABC comércio de bebidas, ABC comércio de cosméticos, ABC farmacêutica limitada. Desse jeito. Inclusive, você pode colocar o nome de um dos sócios, de qualquer forma. Por exemplo, eu posso colocar Ceresoli Construtora Limitada. Vou utilizar esse meu sobrenome, meu nome, como uma expressão de fantasia. Aí ela passa a ser uma expressão de fantasia. Então, se eu colocar o meu nome junto com o objeto da sociedade, ela é a denominação. Se eu colocar meu nome sem esse objeto da sociedade, objeto quer dizer que a atividade que ela desenvolve, ela é firma. Vocês estão entendendo como é complexo essa coisa que é uma coisa tão banal, tão irrelevante para questões práticas e todas essas regras. E aí as pessoas às vezes misturam as coisas e aí colocam lá, muitas vezes eu vejo, colocam no empresário individual principalmente, eles colocam lá José Aderson Ceresoli Construtora, coloca objeto, aí não pode, isso aí é denominação, isso aí é só para limitar. Bom, vamos seguir. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Sim, sempre preste atenção para você não esquecer de colocar limitada no nome da sua sociedade limitada. Senão você não vai ser limitada, você vai ser uma sociedade comum. Você vai ser um outro tipo de sociedade, em que os sócios vão responder ilimitadamente pela responsabilidade. Eu lembro que na junta comercial, quando a pessoa esquecia de colocar limitado no nome, ele falava assim: quero construir uma sociedade limitada. J.A. Ceresoli
comércio de materiais de construção. E esqueci de colocar o limitado no final. Aí eu lembro que o pessoal colocava em exigência, falava assim, olá, conforme o artigo 1158, se você utilizou a denominação da limitada, você tem que colocar limitada no final. Porque se você registrar dessa forma, a responsabilidade do sócio vai passar a ser ilimitada e solidária. Entendeu? E aí não vai ser uma sociedade limitada, vai ser outro tipo de sociedade, que é a sociedade comum, em comum. Todos os sócios respondem ilimitadamente. Ok? Então, presta atenção na hora de fazer isso. Artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Então, a cooperativa ela não pode colocar o nome dos associados dela. Né? Tem que colocar um nome, né? Uma denominação específica. Por isso que tem aquele nome gigante. Né? Cooperativa dos trabalhadores, dos taxistas, da rua tal, limitada. Cooperativa limitada. Lembre-se, cooperativa ela pode ser limitada ou ilimitada. Então, se você for fazer uma cooperativa, lembra de colocar no nome, sempre que puder, a palavra limitada, que aí vai ficar, a responsabilidade vai ser limitada dos associados. Artigo 1160. A sociedade anônima opera sob denominação, integrada pelas palavras e expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente, facultada da designação do objeto social. Vocês vejam que esse artigo teve uma alteração, porque a redação original do código dizia o seguinte: a sociedade anônima ela vai utilizar somente a denominação, né? Obrigatoriamente tem que ser denominação, não pode usar firma, e segundo aquela redação, ela tinha que colocar o objeto no nome. Aí dava um problema danado, porque a lei das SAs, ela não obriga você a colocar o objeto no nome empresarial. E sempre foi essa a regra, né? Desde sempre. Por exemplo, a gente sempre utilizar um exemplo que é um exemplo mais fácil de você verificar. Vivo SA. Não tem objeto no nome. E esse artigo falava no Código Civil que tinha que ter objeto. Então, sempre dava um problema. Mas a gente já sempre aplicou a regra da lei das SAs, que não precisa esse nome. Vivo SA, Oi SA, Itaú SA. Então, se a gente fosse levar à frente essa regra do Código Civil, regra anterior, todos esses nomes estariam irregulares. Não tinha como fazer. Né? Porque a SAs é muito mais antiga e essas empresas têm um nome consolidado, não precisaria. Então, esquece. Hoje em dia não tem mais esse problema, essas previsões contraditórias entre o Código Civil e a lei das SAs. O SA não precisa colocar o objeto na denominação, entendeu? Mesmo que o parágrafo 2º fale que a denominação você vai designar o objeto, no caso das SAs não precisa. Você vai ver isso também em outro caso, mais para frente. Parágrafo 1. Pode constar na denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Lembra que eu falei? A SA sempre vai ser denominação. Não pode usar firma, vocês não podem usar o nome do acionista na denominação dela. E aí vem o parágrafo único e diz o seguinte, que pode usar o nome de um acionista ou de uma pessoa que contribuiu para a formação da empresa. Antigamente, quando eu estava na faculdade, eles sempre traziam como exemplo o nome da antiga, aqui quem for do Rio de Janeiro vai lembrar, das drogarias Pacheco. Antigamente, a drogaria Pacheco, embora essa marca já seja muito antiga, a sociedade, a pessoa jurídica, chamava Jamir Vasconcelos S.A. Então, era o nome do fundador da companhia, que estava lá no nome. Embora não possa ter, não possa utilizar firma, ele pôde utilizar o nome de uma pessoa, um fundador, uma pessoa importante para a SA. Agora, não lembro nenhum outro caso que tenha o nome de uma pessoa no SA. Se vocês souberem, pode me passar, que vai ser interessante para dar como exemplo. Artigo 1161. Sociedade comandita por ações. A gente não vai ver isso aí, porque quase não existe na prática, você vai confundir mais. A sociedade de participação não pode ter firma, denominação. Isso aqui é um pouco interessante, porque quem trabalha com direito societário, a gente utiliza muito sociedade de participação.
Sociedade de participação, conforme a doutrina, nem sociedade é, na verdade, é um contrato associativo. Uma empresa vai se associar com outra, mas ela vai utilizar sempre o nome da empresa principal. Não tem nome, nem denominação esse tipo de sociedade. Contrato. Artigo 1063, nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já escrito no mesmo registro. E parágrafo único, se o empresário tiver nome idêntico ao de outro já escrito, deverá acrescentar a designação que o distinga. Então, esse aqui é aquela mesma regra que a gente viu lá na Lei 934, dizendo o seguinte, olha só, o empresário, e aqui a gente viu ele na firma também, mesmo empresário, por exemplo, um nome bastante comum, vamos pensar aqui, José Carlos Araújo. Ele registra lá um empresário individual. Só que José Carlos Araújo tem bastante gente. Então, se colocar assim, José Carlos Araújo do Centro, José Carlos Araújo cabeleireiro, entendeu? Aí você pode acrescentar alguma coisa para designar, para diferenciar do outro. É isso. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação, é porque é equiparado ao nome de pessoas, né? Você não pode vender o nome. O adquirente de estabelecimento por ato entre vivos pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação do seu. Isso aqui não é relevante para a prática, que a gente não utiliza isso. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Que caso, a sociedade limitada utiliza o nome de um dos sócios, se ele vier a falecer, ele não poderia mais continuar utilizando. Mas isso não é verdade, você pode utilizar sim, desde que os herdeiros concordem ou não impugnem isso. Na inscrição do empresário, é claro, aí fica a critério da pessoa que foi excluída ou dos herdeiros daquele sócio falecido. Se eles impugnarem, você tem que alterar o nome empresarial. Então, o direito é deles, potestativo dessas pessoas. Artigo 1766, a inscrição do empresário ou de atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, alterações contratuais, tudo mais, no registro próprio assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrar na forma da lei especial. Bom, em regra, a gente aprendeu que o nome empresarial ele tem proteção nacional, ou seja, dá a entender que se você registrou uma sociedade aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, você teria proteção do nome dela em todo o Brasil. Não é bem assim que funciona. Na verdade, isso aí já foi confirmado em jurisprudência do STJ. Para que você tenha essa proteção, o nome, na verdade, ela é estadual, na prática. Se você registrou na Junta Comercial do Rio de Janeiro, você vai ter proteção na Junta Comercial do Rio de Janeiro, porque ela vai fazer aquela proteção, vai fazer aquele cheque de novos nomes idênticos aqui na Junta Comercial. Se você for registrar lá em São Paulo, você vai conseguir registrar tranquilamente, se já não tiver o nome lá. E para você, aí o parágrafo único fala, o uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional se registrar da forma da lei. Então, se você quer registrar um nome e ter proteção em todo o Brasil, você vai ter que pegar e registrar nas outras juntas comerciais, mesmo que você não tenha filial, mesmo que você não esteja operando nos outros estados, você vai registrar uma coisa que se chama proteção nome empresarial. Você vai chegar lá e fazer um pedido de proteção daquele nome naquela junta comercial daquele estado. Isso é muito bom, que evita muitos problemas. Por exemplo, eu lembro na junta comercial que a gente viu, o KFC, por exemplo, ele queria registrar o nome KFC, comércio de alimentício, coisa desse sentido, no estado do Rio de Janeiro, só que já tinha um KFC lanchonete registrado aqui. E o KFC não conseguiu registrar. Ele é registrado em São Paulo, ele abriu filial aqui e não conseguiu. Ele registrou como CFK, se não me falha a memória. Outra coisa, por exemplo, a Audi do Brasil queria registrar a empresa aqui, uma filial aqui no Rio de Janeiro, já era registrada em São Paulo, se não me falha a memória. Queria registrar a Audi
veículos, coisa assim. E eu não conseguia registrar aqui porque existia uma Audi, autopeças, Audi, automecânica, alguma coisa, registrada já no estado do Rio de Janeiro. Não conseguia. Porque ele não tinha pedido a proteção anteriormente aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele vai lá acertando a justiça e tudo mais, e aí a justiça falou, não, para você ter a proteção anônima, você teria que ter pedido anteriormente. E é bom lembrar aqui que a gente não está falando de marca, de título de estabelecimento, está falando de nomes empresariais, registro do nome da sociedade. A questão de marca já muda tudo, né? Então, se você tem uma marca de alto renome, por exemplo, a Audi, jamais uma pessoa aqui no estado do Rio de Janeiro poderia ter registrado uma marca chamada Audi, independentemente se a Audi tivesse o registro aqui no Brasil, inclusive, né? Porque o Brasil é signatário da Convenção de Paris, então ele tem que proteger a marca, inclusive, de outros países aqui no Brasil. Tudo bem? Depois eu vou tentar falar um pouquinho sobre a questão dos conflitos entre nome empresarial, marca, domínio, internet, essas coisas, título de estabelecimento. Vou tentar trazer algumas coisas aqui para vocês sobre nesse sentido. Primeiro, eu vou falar só sobre o nome empresarial, para vocês não confundir. Bom, regulamentação. A regulamentação está lá no artigo 18 da Instrução Normativa do DREI, do Departamento Nacional de Empresa e Integração, DREI, Instrução Normativa 81 de 2020. E aí ele vai esmiuçar essas regras todas que eu falei do Código Civil, vai dizer lá, inclusive, você não pode registrar nome de empresa que tenha uma sigla de um órgão público. Já vi alguns casos desses, por exemplo, alguém queria registrar ANS serviço de alguma coisa, que agora não lembro. A gente falou assim, infelizmente a ANS não pode registrar porque é a sigla de uma instituição federal, que é a agência reguladora, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, a ANS. Outro caso que teve que colocar o nome empresarial como Central de Certidões de alguma coisa. E aí a gente falou que não, porque Central de Certidões remitia a um serviço público e aí não poderia registrar nome empresarial. Nesse sentido. Tem essa é a questão do grupo aqui, que é interessante. Muita gente quer dar um ar assim, de maior relevância, né, para o nome da empresa, e ele coloca lá, grupo não sei o que lá, de software, grupo não sei quanto de educação. Então, o grupo, a palavra grupo, ele é muito utilizado para grupo de empresas. Mas esse negócio de grupo de empresas, ele é tão... quase nunca é utilizado, né? Grupo de empresas, grupo econômico, é uma questão de fato, você não precisa registrar isso. Então, a gente tenta sempre, na junta, quando eu estava lá, lembra sempre que, se você utilizou grupo para dizer que é um grupo de professores, nesse sentido, não teria esse problema de você colocar essa palavra no nome. Ou seja, estaria explícito que não é um grupo societário, um grupo empresarial. Mas a instrução normativa ele meio que veda, mas se você conseguir colocar de uma outra forma, um pouco mais... Você pode utilizar grupo educacional, você usa muito, não vejo problema nisso, mas tem juntas especiais que realmente emperram nesse caso. Uma coisa interessante que está acontecendo muito agora são as sociedades, essa questão das fintechs, as empresas de financeiras, né, tecnologia, e muitas delas elas querem colocar o nome banco, né? E aí eles que é proibido, né? O banco, né? A palavra banco no nome da empresa, só as instituições financeiras, né? Elas têm que ser SA, tem que estar autorizada lá pelo Banco Central. E as fintechs, elas são uma vertente um pouco diferente. Só que elas insistem em colocar essa palavra banco no nome da empresa e é proibido. Só as SAs que podem colocar e tal, como eu falei, escrito no Bacen, né? Bacen, nem se fala mais isso, nossa coisa antiga, Banco Central do Brasil, BCB.
E aí eles acabam colocando a denominação, então não pode botar banco, então vou colocar bank, né? Essas fintechs. Aí fala, pelo amor de Deus, né, gente? Bank é banco em inglês. Não façam isso, entendeu? Você pode colocar o nome empresarial que você quiser, depois você utiliza isso aí nos títulos de estabelecimento, lá no seu domínio, lá na internet. Mas cuidado, não coloca banco não, senão o Banco Central do Brasil vai te multar, vai te enquadrar num crime financeiro. Então, tem que ter cuidado. Fintech, essas coisas. Não coloque bank no nome empresarial e nem no título de estabelecimento, nem utilize essa marca, por favor. Você depois acusado de crime financeiro. O que mais que a gente pode lembrar sobre esse assunto que é interessante? Aí também tem que utilizar a questão das empresas que são especializadas em alguma coisa, por exemplo, construtora, engenharia. Se você colocar, por exemplo, ABC Engenharia, você tem que indicar um responsável técnico, você vai precisar de registro lá no CREA, entendeu? Tem essas coisinhas com relação à regulação, né, entendeu? Você tem que ter cuidado com relação a isso. Não com relação ao registro, mas em relação à regulação da atividade. Por exemplo, segurança privada, você tem que colocar isso no nome, na atividade, você vai ter que, depois, para funcionar, você tem que ter uma autorização da Polícia Federal e tudo mais. Tem várias questõezinhas, migração, né? Tem que tomar cuidado com relação a essas coisas, as atividades reguladas. Seguradora só pode utilizar quem é realmente seguradora, né? O SA, tem que ter a autorização da SUSEP, atividades reguladas, tem que sempre ter atenção quanto a isso. Muito bem. Eu vou trazer. Aí essa regulamentação está lá na Instrução Normativa 81 de 2020, mas também tem no Manual de Sociedade Limitada, também tem lá as regras nesse manual sobre esse assunto. Interessante aqui, ó, a empresa simples de crédito. Então, a Lei Complementar 167 de 2019, trouxe essa nova forma aí de as sociedades se enquadrarem como ESP, Empresa Simples de Crédito. Se construir uma sociedade, uma empresa simples de crédito, tem que colocar o ESC no nome. E não pode colocar banco, que ela é um intermediário, um banco, um mini banco, né? Tem que ter ela só pode atuar no município, tem várias regras específicas sobre a ESC. Também temos a empresa simples de inovação. Então, tem uma regrinha também lá, que ela tem que colocar o IS de inovação. Empresa simples de inovação também está lá na Lei Complementar 167 de 2019. Ok? Presta atenção nesses dois tipos de empresa também. Tem umas regras específicas. Não é um tipo societário diferente, não. É uma limitada, uma SA, só que ela tem que ter um nome diferenciado. Lembre-se disso. A questão da startup também, né? Presta atenção em relação a isso. Vamos ver o que mais a gente pode trazer. Isso aqui é interessante, por exemplo, se eu me chamasse José Aderson Neto, eu não poderia abreviar o Neto. Então, tem que colocar Ceresoli Neto, J.A. Ceresoli Neto. Vamos lá, o que mais temos? Sim, você não pode utilizar, por exemplo, um hieroglifo, né? Você tem que utilizar o alfabeto que a gente utiliza aqui no Ocidente, aquelas letras chinesas lá, os letras japonesas, né? São outras formas de letras. Você pode botar números, pode botar número no nome. Mas aí, para colocar números, tem que colocar objeto da sociedade. As micro e pequenas empresas, elas não precisam colocar, mesmo que se use a denominação, você não precisa colocar objeto no nome. Por exemplo, eu falei lá antes. ABC Construtora Limitada. Então, se você for uma microempresa, você não precisa colocar o construtora. Vou colocar ABC Limitada. Não precisa colocar o objeto. Mas é interessante colocar o objeto, né?
já vai trazer uma designação melhor para a sua sociedade. Bom, gente, essas são as regras gerais sobre nome empresarial. São vários detalhezinhos. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui pelo grupo. Pode me contactar diretamente, quem está aqui na nossa mentoria, que a gente vai auxiliar, para você não ter problema. Outra coisa que eu agora lembrei, tem algumas palavras em língua estrangeira, né? Por exemplo, ABC Petroleum Limitada, ou ABC Petroleum SA. Petróleo aí quer dizer petroleira, petrolífera, né? Então não tem problema se utilizar, principalmente em inglês, o pessoal usa muito ABC Engineering Limitada, essas coisas, essas expressões em inglês não tem problema. Então você tem que indicar o objeto, mas você pode indicar em outras línguas também, não teria muito problema. É claro que você, dependendo do analista que vai ver o seu pedido de registro limitado, o vogal, no caso do SA, pode ser que caia a exigência, então você vai ter que, sempre que você puder evitar usar outras línguas, sempre que você puder evitar usar a firma, é interessante. Tenta simplificar. E sempre lembrando para vocês que o nome empresarial é uma coisa burocrática aqui, que você não vai aparecer para terceiros. Aqui você vai negociar. Você coloca um nome empresarial o mais simples possível. E aí, a título desse estabelecimento, você quer utilizar uma expressão de fantasia, um nome bem diferentão na sua sociedade, no seu bar, na sua loja de roupas, você pode utilizar. E aí você não vai ter problema, você pode ter um nome e utilizar outra marca, outro tipo de estabelecimento. E aí você vai ser submetido a outras regras, a questão da livre concorrência, você vai poder colocar um título de estabelecimento igual ao de uma empresa já reconhecida. Itaú, automóveis, uma coisa desse tipo, entendeu? Que aí já vai dar problema com a questão de marca, questão de título de estabelecimento. Sim, eu ia falar sobre conflitos. Isso aqui é a parte mais interessante, na verdade, do seu nome empresarial. O STJ, ele reconhece, por exemplo, se você quiser colocar um nome empresarial igual ao domínio interior de uma outra empresa, quer colocar ou seja, existe um nome empresarial já, KFC Alimentos, então você quer colocar KFC Alimentos como um domínio da internet, você não pode, mas aí é por outras regras, questão de lei de concorrência, concorrência desleal, que você vai atuar. Então, a junta comercial ela não entra nessas questões de título de estabelecimento que você vai utilizar, que é o chamado nome fantasia, né, pelo cartão lá do CNPJ, que não quer dizer nada isso. Na verdade, isso é o título de estabelecimento que você quer usar. E a questão das marcas também. A junta comercial não vai analisar o nome empresarial em relação às marcas. Até devia. Até eu recomendo para as juntas comerciais, sempre que puderem, por exemplo, vai registrar o nome de uma empresa lá chamada Microsoft Serviços de consertos de computadores. É claro que vai dar problema isso para o próprio empresário. Então, eu recomendo sempre para as juntas comerciais, para os analistas, para os vogais, que não deixem registrar isso, embora não tenha uma regra específica, né, proibindo isso de registrar na junta comercial. Porque o conflito entre o nome empresarial e uma marca não seria da alçada da junta comercial avaliar. Mas isso vai trazer problema para todo mundo. Então, eu sempre recomendo para colocar exigência. Se realmente quer registrar esse nome empresarial, vai dar problema. Entendeu? E aí é que o STJ sempre fala, e aí tem vários critérios que eles utilizam, ou seja, se você registrou um nome empresarial e a pessoa quer registrar uma marca igual àquela, aí você vai utilizar a regra das marcas, territorialidade, o negócio todo, para ver a questão do conflito entre um nome e uma marca. E o STJ, por exemplo, já falou, você não pode registrar um nome empresarial que é igual à marca já registrada. Você vai ter conflito. E aí quem vai vencer vai ser a marca. E outros tipos. Ou seja, sempre a questão da territorialidade, ou seja, onde você registrou, e se bate de frente com aquela marca, e a questão da novidade. Quem registrou primeiro tem a preferência sempre.
mesmo entre nome e marca e até título, domínio de internet também. São umas regrinhas muito específicas, acho que não vale a pena trazer aqui, mas se você tiver dúvida, traz que a gente trabalha em cima do caso específico, que aí fica mais fácil. Bom, gente, falei bastante sobre esse assunto. Como eu disse antes, essa parte mais importante do registro, que são esses conflitos, essa parte de como forma, se é denominação, firma, é totalmente irrelevante, mas se você errar, vai dar exigência na junta comercial. Bom, espero ter trazido alguma coisa nova para vocês e estou sempre aberto aqui para esclarecer alguma dúvida. Estou à disposição. Obrigado pela participação e fiquem bem. E lembre-se sempre, o conhecimento é para sempre. Se puderem, comprem o nosso livro lá sobre registro de empresas. Essas regrinhas específicas não tem lá, mas aí a gente faz isso, tira essas dúvidas na mentoria. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.